Bom dia a todos. Prazer estar aqui com Francisco, Gláucia, Chico, amigo de longa data, desde a época do Emílio Ribas. Alguns amigos aqui do Emílio estão presentes também. Foi me pedido que desse uma conferência para vocês sobre epidemiologia da resistência a antimicrobianos no Brasil. Falar sobre resistência a antimicrobianos no Brasil como um todo é um desafio. Então, eu vou convidar vocês, primeiro parabenizar vocês por estarem acordados no sábado de manhã às 9 horas e aqui, né, depois da festa de ontem, né? Então, isso já é uma vitória. Mas vou pedir a vocês que, já que acordaram, estão aqui, eu vou fazer valer o meu salário, certo? Então, eu vou fazer valer a inscrição de vocês aqui também, dando a minha visão sobre a epidemiologia da resistência a antimicrobianos no Brasil. Obviamente, eu tenho conflitos de interesse com essa palestra, estão aqui colocados nesse slide, eu vou falar, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, porque eu vou seguir um raciocínio com vocês para falar sobre a resistência a antimicrobianos. Falar sobre resistência a antimicrobianos em 30 minutos, 35 minutos que sejam, no Brasil, com um tema tão vasto e transversal quanto esse, é um desafio. Então, eu vou primeiro pedir a vocês que acompanhem essa minha linha de raciocínio, de onde eu venho, por que eu vou falar sobre isso e por que eu vou falar dessa forma. Vou apresentar alguns dados para vocês sobre o Brasil, em números, as perspectivas sobre resistência e a posição de onde eu estou falando, porque daí vocês vão conseguir, acho que, entender melhor a mensagem que eu tenho para trazer para vocês. E aí, por fim, eu vou trazer dados e informações, que eu acho que é o que uma boa parte de vocês quer, mas não sem antes dizer de onde eu venho, né? Porque senão fica difícil entender. Se eu soltar um monte de dado aqui na cabeça de vocês, vai gerar um monte de ideia e conduta que talvez não seja mais apropriado, né? E aí a gente chega em alguns consensos e esses panoramas, né, das principais resistências no Brasil com as conclusões. Espero que a gente consiga cumprir isso. Então, para essa linha de raciocínio, eu vou dizer para vocês que a resistência, eu vou chamar de resistência de agora em diante, às vezes vou falar RAM, ela admite múltiplas perspectivas. Eu vou mostrar para vocês por que isso. Ela é um problema transversal. Então, ela é um problema que não perpassa apenas e tão somente a infectologia clínica, mas uma série de setores relacionados à saúde pública e privada. E, para ser enfrentada, ela requer informação sólida. Então, a partir dessa linha de raciocínio aqui, é que eu vou mostrar as informações para vocês. Então, o Brasil não é para iniciante, vocês já sabem disso. O Brasil é um país continental. Se a gente for olhar só dados públicos, aqui nós temos aí mais de 210 milhões de habitantes, mais de 41 mil UBSs espalhadas pelo Brasil, mais de 6 mil hospitais, com cerca de 447 mil leitos hospitalares, talvez mais. Tá? Só de laboratório clínico a gente tem mais de 20 mil. Laboratório de saúde pública a gente tem uns 700, 800 laboratórios de saúde pública. Lá 100 nós temos 27. Tá? Em 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios espalhados pelo Brasil. Se a gente não tem essa perspectiva, a gente fica falando só para a nossa bolha. E vocês aqui são a minha bolha. Então, hoje eu quero furar a bolha. E é desse ponto de vista que eu vou falar para vocês. Espero que ajude vocês a furar as bolhas de vocês nos seus respectivos ambientes. Então, os LACENs são 27 espalhados pelo Brasil. É importante que vocês saibam disso, porque eu vou falar desse dado. São muito importantes em qualquer estratégia para a gente tratar de resistência antimicrobiana no Brasil. Desnecessário dizer que resistência a antimicrobianos é uma pandemia, tá? E não queiram me irritar falando que é uma pandemia silenciosa. Ela de silenciosa não tem nada, ela só é silenciosa para quem faz ouvido moco. Ela não é uma pandemia silenciosa, ela é uma pandemia evidente, clara, está na cara de todos nós, em qualquer especialidade médica em que a gente enfrente. Nós, infectologistas, estamos na linha de frente, ou farmacêuticos clínicos ligados à infectologia, biomédicos ligados à infectologia, microbiologistas, estamos na linha de frente dessa pandemia, assim como estivemos na linha de frente da pandemia de Covid.
Se a gente fez um tanto que fez com a pandemia de Covid, por que não fazer com a pandemia de resistência? Essa é a primeira pergunta que eu deixo para vocês e é o ponto de partida de onde eu quero falar para vocês. Então, os LACENs têm um papel fundamental nisso. Quando eu falo que ela permite ou admite múltiplas perspectivas, aqui eu trouxe só algumas, tá? Então, quando a gente olha a resistência do ponto de vista do controlador de infecção, ele está preocupado com transmissão, tá? Ou contenção dessa transmissão. Quando a gente olha do ponto de vista clínico, a gente está preocupado com o desfecho do paciente. Eu quero saber se eu vou conseguir tratar ou não esse paciente. Quando a gente olha do ponto de vista do administrador, quando esse administrador é bom, ele está preocupado com o custo, com o impacto no tratamento, com o tempo de internação. Tá? Agora, e quando a gente olha do ponto de vista do gestor público? Se a gente não conseguisse colocar na posição de cada um desses players aqui, cada um desses integrantes do sistema aqui, a gente nunca vai ser capaz de construir um programa nacional de resistência a antimicrobianos. E vocês sabem, vocês estão na linha de frente, que nós aqui no Brasil não temos um programa nacional de resistência a antimicrobianos. Não temos um programa, nós temos um plano. Tá? Então, o caminho está meio andado. Nós temos um plano, mas nós não temos um programa, nós não temos dotação orçamentária. Os impostos de vocês vão para o Programa Nacional de Tuberculose, Programa Nacional de Vacinação, vão para o SUS, vão para todos esses programas que são suportados pelo Ministério da Saúde, mas não vão para um Programa Nacional de Resistência a Antimicrobianos. Tá? É bom que a gente esteja nessa mesma página aqui para falar, e eu tenho liberdade para falar disso com vocês. Então, impacto de carga de doença, impacto de resistência dentro dessa carga de doença, impacto de custo dentro disso, é o que o gestor público precisa saber para ter um programa. Tá? Senão a gente nunca vai ter um programa. A gente vai ficar falando para a nossa bolha de controlador de infecção, a nossa bolha de clínico, a nossa bolha de administrador de hospital. Temos que falar com os coleguinhas. O Garrincha falava, tem que combinar com os russos. Eu falo isso com os internos e residentes que passam comigo. Tem que combinar o jogo com os russos. Né? Então, vamos combinar o jogo com os russos. Bom, qual é a minha perspectiva, de onde eu falo? Então, estou dizendo que é ruim? Não, eu estou dizendo que nós temos meio caminho andado. Nós temos um Plano Nacional de Prevenção e Controle de Resistência Antimicrobiana no âmbito da saúde única, ou de uma só saúde, que foi formulado em 2017, lançado em 2018, está em revisão agora, em 2024, e nós temos players significativos nesse rol da resistência a antimicrobianos. Eu posso citar aqui alguns com quem eu tenho interação: Anvisa, o CEPID Ares, iniciativa coordenada pelo professor Arnaldo Colombo, da Unifesp, o próprio governo federal, particularmente a SVSA e a CGLAB, dentro do Ministério, que são bravos lutadores pela causa da resistência, inúmeras universidades, LACENs, laboratórios privados, sociedades, comitês, etc. Eu, hoje, falo da perspectiva de um programa chamado VIGIRAM. Tá? O que é o VIGIRAM? É o que alguns de vocês ouviram falar do projeto do CDC. Tá? Então, eu falo sobre essa perspectiva. O VIGIRAM é o nome hoje do projeto, que trata de vigilância, mas não só de vigilância, ele tem 21 pontos de ação, que passam por capacitação, treinamento, ampliação, construção de rede, vigilância, dados e informação. É disso que eu vou falar para vocês. Se vocês não entendessem essa minha perspectiva, ia ficar difícil de eu lançar dados para vocês e falar, acontece isso, acontece aquilo outro. Tá? Então, vamos adiante, que eu acho que vocês vão entender. Falta dado? Não, não falta dado. Também não me irritem falando que falta dado em resistência. Não se irritem falando que falta dado em resistência. Não falta dado em resistência. Existe uma pletora de dado em resistência e os dados estão por aí. Os dados só precisam ser transformados em informações úteis e adequadas para cada um dos players desse sistema. Nós que estamos na linha de frente temos que entender isso. Porque se a gente não entender isso, essa mensagem não vai chegar a quem precisa chegar, tá? Então, para falar menos e ser mais direto com vocês, eu vou pedir a vocês para se atentarem para essas legendas aqui. Essas legendas aqui, ó, quando vocês virem um gráfico como esse, eu estou falando de vigilância. Quando vocês virem uma lupa, eu estou falando de pesquisa.
Quando vocês virem uma lupa com uma pessoa dentro, o dado é aberto, é público, está aberto para qualquer um. Quando vocês virem um cadeadinho, esse dado é fechado ou privado, não está aberto para qualquer um, ele tem alguma barreira de acesso. Tá? Então, isso muda muito com quem a gente está falando dentro do sistema. Estão acompanhando meu raciocínio? Muda bastante com quem você fala dentro desse sistema. Então, existem muitos dados, alguns públicos, alguns privados, existem muitos programas ao redor do mundo, e o Brasil não precisa reinventar a roda. O Brasil precisa ajustar a roda para o terreno continental que nós somos. Então, vamos tentar falar disso. Mas duas legendas. É muito bom usar essa metáfora de que a resistência a antimicrobianos é como se fosse um iceberg. Né? Então, quando a gente fala de resistência, a gente normalmente está falando dessa superfície aqui. A gente raramente está falando disso aqui que está abaixo, na perspectiva do que a gente chama hoje de uma só saúde. Tem iniciativas louváveis tratando de ambiente, tratando de cadeia alimentar, tratando de agropecuária. O CEPID encabeça uma série dessas iniciativas. Eu não vou falar delas hoje, eu vou falar da iniciativa de vigilância que nos diz respeito, ou que me diz respeito, que estão na superfície desse iceberg, que é a vigilância em humanos. Tá? E a vigilância em humanos, a gente pode dividi-la em dois grandes pedaços, e eu vou pedir para vocês atentarem também para mais duas figuras, para eu não precisar repetir. Ou ela se dá no hospital, ou ela se dá na comunidade. Hospitalzinho, casinha. Tá? Então, ou a gente faz vigilância em cima de dado hospitalar, ou não, né? A gente pode fazer as duas e deve, eu vou mostrar exemplo para vocês. Mas quando a gente fala de vigilância, a gente está sempre vigiando um desses lugares em humanos. Tá? Claro que a vigilância hospitalar tem uma pletora de dados. Claro que tem. Mas se eu falo só da vigilância hospitalar para vocês, eu passo uma impressão errada para vocês, que daqui a pouco a gente tem só que olhar para isso. E como nação, a gente tem muita coisa para olhar. E o cobertor é curto. Se eu puxar de um lado, eu vou descobrir outro. Estão entendendo que é disso que a gente precisa falar? Então, muito bem. Existem dados de hospitais, dados tanto genotípicos quanto fenotípicos. Eu botei exemplos desses dados que existem aqui, como a gente pode tratar deles. E existem dados de comunidade, que basicamente são dados fenotípicos de resistência, mas que a gente pode também tratar deles com uma lógica epidemiológica, uma lógica de criação de proxies, de indicadores. A gente vai sempre, quando a gente usa um proxy, o nome já diz, ele é um proxy, ele não é preciso. Então, a gente está trocando aqui, fazendo um trade-off. Quando é um proxy, alguma coisa eu estou deixando de cobrir. Se não fosse um proxy, seria a realidade. Quem gosta de literatura, leia um conto do Borges, em que ele fala que existia um sensor, um agrissensor, que ele era tão obcecado pela realidade que os mapas dele tinham que ser cada vez mais precisos. E daí um dia ele fez um mapa tão preciso que cobria todo o território do país, exatamente da maneira que tinha que ser. Aí deixa de ser mapa, passa a ser realidade. Então, aqui o que eu estou falando para vocês é que a gente precisa reduzir a realidade para poder entendê-la, tá? E é desse ponto de redução de realidade que eu vou falar. Então, vou começar a trazer alguns dados para vocês. Existem sistemas que tratam já de informação sólida. Aqui é o exemplo de um desses da França. E a gente sabe que a gente precisa ter dado quantitativo de suscetibilidade, estatística geral sobre resistência, principalmente são dados retrospectivos. Cada um desses aqui interessa a um dos players do sistema. Fatores de risco para infecção. Agora, qualquer programa nacional que se preze tem que ter pelo menos 2 tipos de dados. Para você fazer um programa, para você sair do plano e ir para a ação. Então, você precisa ter dados sobre vigilância, é a perspectiva da qual eu vou falar para vocês, e você precisa ter dados sobre carga de doença e carga de resistência, que eu tenho uma parte do meu grupo aqui presente que está bela e lindamente trabalhando com isso. Sou muito grato por isso. Obrigado por estarem presentes, sobrevivido a sexta-noite, que não é fácil, né? Já é uma grande conquista. Bom, então, sobre alguns possíveis consensos, eu tinha que começar de algum lugar. De onde eu estou começando? Eu estou começando das propostas da Organização Mundial de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde tem propostas para cerca de 16, 17 patógenos prioritários, divididos em grupos, né? Grupos de críticos, de alta e de média prioridade. Eu não posso falar sobre tudo para vocês, eu tive que escolher, eu teria dado para falar de alguns outros aqui.
mas eu tive que escolher. Eu escolhi 3 hospitalares e escolhi 3 comunitários, tá? Para falar para vocês, para dar exemplo para vocês de como pensar a vigilância sob essa perspectiva. Então, os hospitalares, que são críticos, Acinetobacter resistente a carbapenêmico, Enterobacterales resistente a carbapenêmico, faltou a Pseudomonas resistente a carbapenêmico. Não vou falar de Enterobacterales resistente a cefalosporina de terceira geração, porque não vai dar tempo, tá? Que é um proxy epidemiológico que a gente tem também. E na comunidade, Streptopneumoniae resistente a macrolídeo, presta atenção, a OMS fala resistência a macrolídeo. Vamos pensar sobre isso, tá? Hemófilos influenza resistente à ampicilina. Vamos pensar sobre isso, vou trazer dado para vocês. Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Eu vou falar sobre a perspectiva do estáfilo da comunidade, não do estáfilo hospitalar, que, na minha opinião, é um problema já resolvido. Aqui no Brasil, a gente já sabe qual é a prevalência dele, tá? Deixamos isso para discussão. Começando pelo hemófilos, a gente tem estudos antigos já mostrando taxas de produção de beta-lactamase no Brasil. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudos, 7 estudos já antigos, da década do início do século XXI, né? Quase difícil falar isso, né? Eu sou do século XX ainda. Mas, de toda forma, do início do século XXI, mostrando taxas variáveis entre 10% e 30% de produção de beta-lactamase em hemófilos. Se produz beta-lactamase, ampicilina já foi, né? Então, para que eu vou falar de resistência? Eu vou usar esse patógeno como crítico para a ampicilina aqui no país, se ele já está na faixa de 20%, 30% para resistência à ampicilina. Ninguém vai usar ampicilina para isso. A ampicilina não é mais o crítico para a gente. O que é o crítico para a gente? Então, vamos lá. Tem dado? Tem dado. Ó, símbolos aqui em cima. Dado aberto, vigilância, comunitário. Adolfo Lutz. Tá? Programa de vigilância do Adolfo Lutz. Esses dados são desse ano. Então, nós temos aqui já uma quantificação geral, vários hemófilos, em torno de 13%, 14% de resistência. Está mais ou menos ali naquela faixa do que já tinha sido produtores de beta-lactamase. E aqueles que não são produtores de beta-lactamase, que interessa, né? Se ele não é produtor de beta-lactamase, ele deveria ser sensível à ampicilina. Mas não, aqui, ó, 20% já com resistência à ampicilina. Diferentes faixas etárias, tem uma variaçãozinha, ou seja, na minha opinião, a ampicilina não é mais problema. O que a gente tem que olhar para o hemófilos aqui? A gente tem que olhar para as resistências ou sensibilidades a ceftriaxona. Esse é o nosso grande desafio para essas próximas décadas pela frente. Tá? Estamos olhando, temos dados. Tá? Então, estão acompanhando meu raciocínio? Que o que o mundo diz agora. Por que a ampicilina é importante para a OMS? Só vou falar dessa vez, não vou repetir esse assunto. Porque a ampicilina é usada na África, é usada na Ásia, é usada em países com muito menos desenvolvimento do que o Brasil e talvez ainda seja necessária em algumas áreas do Brasil. Nós temos mais de 5 mil municípios. Então, o dado é importante, mas ele vai ser usado de forma desigual num país tão heterogêneo quanto o nosso. Estão acompanhando? Agora, aqui em São Paulo, o meu problema não é ampicilina. Aqui em São Paulo é monitorar ceftriaxona, que por enquanto está sensível, mas já tem relato de cepa resistente. Tá? Tudo bem? Vamos adiante. Streptopneumoniae resistente a beta-lactâmico é importante para a gente? É. Macrolídeo também? É. Macrolídeo provavelmente é uma das drogas mais prescritas na comunidade para tratamento de infecção de trato respiratório. Ok. Concordo. Então, temos que monitorar macrolídeo? Temos que monitorar macrolídeo. Mas eu tenho um outro problema aqui. Qual é o problema? Isso aqui é um antibiograma de uns 3 ou 4 anos atrás de um paciente que eu acompanhei. Resistente a praticamente tudo, né? É um Streptococcus pneumoniae isolado no sangue de um paciente, né? E com CIM de, deixa eu apontar aqui, 1. CIM de 1 para ceftriaxona. Tá? CIM de 1, eu posso dizer para vocês que existe um grande risco de ceftriaxona não tratar, não penetrar em sistema nervoso central. Se for uma meningite, existe um risco de nós não tratarmos um pneumococo com uma CIM de 1 para ceftriaxona. Isso tem uma importância clínica, tem uma importância de saúde pública. Por quê? Que horas eu vou parar de usar a ceftriaxona e vou passar a usar uma outra droga, ou associar a ceftriaxona a uma droga para tratar pneumococo? Essa é uma pergunta relevante para o sistema, inclusive para escalar compra de antibiótico para o sistema. Estão acompanhando o raciocínio? Então, tá bom, vamos lá.
Tem muita coisa para falar. A gente já sabe da pneumonia? A gente já sabe da pneumonia. Isso aqui é dado do início do século XXI, 2001. Tá? Então, já temos aqui uma perspectiva de uma taxa de resistência à penicilina em Streptopneumoniae de 20% no início do século XXI. Então, penicilina, amigos, já era. A questão agora é ceftriaxona. Como é que ela anda? Tem dado? Tem dado. Dados já de 2020, que vinham de 2000 até 2015, poucos dados, são 29 isolados brasileiros, mas desses 29, tinham um MIC entre 2 ou maior que 4, aproximadamente 20% nessa série pequena aqui publicada. Agora, que dado é esse? É vigilância? Não. É comunitário, mas é um dado fechado. Interessa para quem? Acadêmico. Você acha que um município do interior de Minas Gerais, ou do Pará, ou de São Paulo, vai olhar isso aqui para traçar sua política sobre pneumococo, em cima de 29 isolados? Não, não vai. Mas o Adolfo Lutz tem dado. O dado é aberto, é de vigilância e é público. Tá? Isso é desse ano. Cerca de 20% dos nossos pneumococos já foram categorizados como resistentes a ceftriaxona no total, né? Certo? 20%. Se a gente olhar em isolados de meningite, está batendo aqui também, né? 20 e pouco, 21%. Tá? Categorizados como aumentando a exposição, sensível aumentando a exposição, ou resistente. Ou seja, significa dizer que passou de 1 a CIM, que tem risco de eu não tratar. Isso é uma informação para o sistema. O sistema está absorvendo essa informação? Pergunto para vocês. Vamos para o outro. Estáfilo meticilino resistente da comunidade. Temos dados sobre isso? Temos um monte de dados. Eu trouxe aqui só um exemplo de quanta gente já publicou sobre isso. Agora, qual é o problema aqui? O problema aqui é que você tem estudo que mostra 0 de prevalência e você tem estudo que mostra 12%, 20% de prevalência em populações diversas. Do ponto de vista de quem faz o estudo, isso é interessante, porque ele está olhando a população dele. Do ponto de vista do gestor público, isso aqui não permite ação. Tá? Isso não traduz com uma ação para o sistema público de saúde. Eu não sei como é que eu vou programar uma coisa que pode ser 0 ou pode ser 20. Eu preciso criar um indicador para saber onde é que está o problema. Estão acompanhando meu raciocínio? Tá, então, que indicador é esse? Né? Existe indicador? Existe indicador. A gente, nosso grupo, está trabalhando numa pesquisa que diz respeito, que faz parte do projeto Vigiram, onde a gente usou 6.000 isolados de Staphylococcus aureus, dos quais 22% eram MRSA. Nesse momento, eu não sabia se eles eram da comunidade ou se eram do hospital, mas eu usei um indicador de clindamicina sensível nesses estáfilos para saber se isso estava aumentando ou se isso estava reduzindo ao longo do tempo. E a clinda sensível no OXA-R está aumentando ao longo do tempo, em 6.000 isolados. Isso é um indicador. Eu estou falando que a prevalência é 30%, é 20%, é 30%, não. Eu estou dizendo que é um indicador. Tá? Eu estou dizendo que tem um padrão aí que está acontecendo, que talvez seja associado a um MRSA da comunidade. Tá? Então, tem mais dados sobre isso? Tem, apresentado aqui no Congresso Paulista de Infectologia, também pelo nosso grupo, a Aline, não sei se a Aline está aqui, a Aline Ibanez, faz parte do nosso grupo. Pesquisa privada, provavelmente comunitária, com 50.000 isolados de uma base de dados de um laboratório. Por enquanto, são sem ainda muita depuração, também só para ver tendência, onde nós olhamos esse perfil ClindaS e OXA-R, que eram 4.000 de 21.000 isolados, cerca de 20% no total. Mas olha aqui a curva de tendência, ó, um ajuste quase perfeito de crescimento desse perfil ao longo do tempo. Tem coisa aí, estão entendendo? Tem coisa aí? Esse tem coisa aí tem que ser traduzido numa informação mais precisa para o sistema. Por enquanto é pesquisa. Mas se eu, como pesquisador, não entender que eu preciso entregar isso para o sistema mais digerido, já estou sabendo que tem 5 minutos. Mas eu chego lá. Eu falei que era intensa amanhã, né? Se eu não entregar isso de uma maneira mais produzida para o gestor de saúde, a gente nunca vai ter ação para ser a MRSA. Estão acompanhando? E aí, se não vai ter ação para ser a MRSA, como é que a gente trata paciente que chega no pronto-socorro e tem uma estafilococcía grave e eu não sei se é sensível ou resistente?
Estão entendendo que isso impacta no sistema? É disso que a gente está falando aqui hoje, tá? Então, por fim, como eu falei que ia falar de hospital, eu vou falar de Enterobacterales, Pseudomonas e Acinetobacter, que eu acho que foi o motivo pelo qual os organizadores do congresso me pediram para vir falar. Só que eu falei, eu me recuso a falar só sobre isso, porque se eu falar só sobre isso, eu não vou estar dando a visão do que vocês estão me pedindo, que o congresso estava me pedindo. Fale sobre a resistência antimicrobiana no Brasil. Eu não podia falar só sobre isso. Mas, como nós temos dados sobre isso, eu vou falar sobre a resistência carbapenêmica nesse grupo de bactérias. Tem dados só nosso? Não. Tem dado público de hospital aberto da Anvisa, do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Então, alguns estão se mantendo mais ou menos estáveis ao longo do tempo, alguns estão aumentando, como é o caso estão estáveis, como é o caso da Pseudomonas, alguns estão aumentando, como é o caso da Klebsiella, alguns aumentaram lá atrás e agora estão num patamar alto, como é o caso dos Acinetobacter. Mas isso aqui é o quê? Isso é dado fenotípico. É um tipo de dado que diz para a gente, olha, resistência carbapenêmica está acontecendo nessa taxa. Eu tenho outra forma de encarar o problema, para refinar o dado para o gestor público? Tenho sim. Eu posso olhar o dado genotípico. Onde está esse dado? Esse dado está numa base chamada GAL. Também faz parte, esqueci de botar o símbolozinho aqui, mas do projeto Vigiram. Então, olha quanta ação tem o projeto Vigiram, tá? Então, aqui eu vou trazer dado genotípico para vocês. Claro, de uma maneira resumida, porque a gente está quase no fim da apresentação. Tendência temporal. Isso eu posso dizer para vocês, ó, NDM, embora baixo ainda no Brasil, mas para a região toda está aumentando. Olha a linha de ajuste, é quase perfeita. Olha o tamanho do P, 0,0000 alguma coisa. Tá? Então, está aumentando NDM. Presta atenção, para a América Latina, hein? Está aumentando para a América Latina, está aumentando no Brasil. Vamos olhar a base de dados do GAL. Isso aqui é Vigiram, isso aqui é público. Então, eu trouxe de propósito o boletim epidemiológico, porque o boletim epidemiológico, embora tenha uma publicação, que é a publicação do Clinical Infectious Disease, o boletim epidemiológico é a ferramenta pela qual o Ministério da Saúde fala com os seus entes federados. Não é com publicação no Clinical Infectious Disease. O ente federado precisa receber informação em forma de boletim epidemiológico. Atenção para isso. Se nós, que estamos na linha de frente, não soubermos traduzir uma publicação científica num boletim epidemiológico, de nada adianta para o nosso colega do interior do Pará, ou de Minas, ou de São Paulo. Tá? Então, isso é importante que vocês saibam. Mas, para dizer sobre o dado, BLA, KPC e NDM, KPC está estável ao longo do tempo, mais alto, tá? Taxa de detecção de quase 70%, e NDM subindo. Começou com 4%, terminou 2022 com 40%. Tá? Então, o NDM está subindo em Enterobacterales. KPC e NDM estão subindo em Pseudomonas, embora ainda em taxas baixas. Começou com 2 ou 0, terminou com 13 ou 7. Taxas baixas, mas está presente em Pseudomonas. Tá? Então, prestem atenção, olha aí as curvas. KPC estacionário em Klebsiella pneumoniae, estacionário nos outros também. KPC subindo, particularmente em Klebsiella e subindo em Enterobacter, tá? Então, isso é ajustado. KPC e NDM subindo em Pseudomonas, SPM, por outro lado, reduzindo, tá? Então, isso tem uma mensagem clara para a gente aqui. E tem uma mensagem para o gestor também. Se prepara, está vindo alguma coisa pela frente. O que será essa alguma coisa? É isso que eu quero chegar para vocês. Eu tenho 5 segundos e eu prometo que eu vou passar só 5 segundos. Nós temos atores fortes e relevantes no cenário da resistência a antimicrobianos no Brasil e no mundo. Nós temos dados. Às vezes, falta transformar esse dado em informação útil, mas é possível. Tá? Não desanimem. É necessário agregar mais atores para a gente obter consenso. Qual é o consenso que o Brasil quer? Não é o Carlos Kiefer que define. Não é o CEPI Ares que define, não é o Ministério da Saúde sozinho que define. É a sociedade civil, vamos agregar a universidade, vamos agregar as sociedades. Eu estou aqui, ó, sociedade organizada, eu estou falando com a Sociedade Paulista de Infectologia. Eu estou falando com vocês, colegas. Vamos agregar os comitês, BRCAST, EUCAST, CLSI. Vamos agregar as entidades privadas. Gente, laboratório privado, quem é de laboratório privado aqui, levanta a mão, pelo amor de Deus, tragam os dados de vocês, não sentem em cima da mina de dados que vocês têm e não façam nada com eles. Esses dados são úteis para a saúde pública.
Eu estou conclamando vocês a pensarem nisso. Não se protegerem atrás de uma inércia no sistema. Falar, não, mas o dado aqui, eu não sei usar o dado. Alguém sabe. Busquem parceria. Agora, para falar sobre dado, sim, hemófilos influenza. Ampicilina, amigos, já era. Tá? Atenção com ceftriaxona. Pneumococo, na minha opinião, aqui é a opinião do Carlos Kiefer, não é a opinião do Vigiran. Já é hora de mudar protocolo de tratamento. Não dá para pensar em tratar meningite só com ceftriaxona em São Paulo. Tá? Isso é minha opinião. CA-MRSA, atenção com esses perfis sugestivos. Está aumentando, tá? Está aumentando. A gente deve ter bolsão, estamos estudando isso. Deve ter bolsão de prevalência, mas está aumentando. Se está aumentando, tem coisa aí. Onde tem fumaça, tem fogo. Enterobacteriales resistente a carbapenêmico. KPC já é nível elevado, mas vem uma tsunami, hein? A tsunami chama NDM. A tsunami está chegando. Eu já estou uns 2 anos falando isso. Estou aqui falando para vocês de novo. Pseudomonas resistente a carbapenêmico, também. É uma tsunamizinha, mais baixa, mas é uma onda secundária. A Acinetobacter não é o grande problema nosso com KPC e NDM, é com as óxidas. Continua muito ruim nesses últimos anos todos. Então, monitorem. E qual é a mensagem que o sistema está passando para vocês? Vocês têm que diferenciar qual é o tipo de CRE que vocês têm no ambiente de vocês. Não dá para olhar só fenótipo. Vocês têm que saber qual é o tipo que está acontecendo no hospital de vocês. Tá bom? Para não dizer que não falei de flores, se ela é transversal, admite múltiplas perspectivas e requer informação sólida, gente, vamos definir consenso sobre prioridade de ação? Vamos começar por aqui? Vamos atentar para a geração de dado em formato útil e para todos os envolvidos? Vamos transformar informação em conhecimento adquirido pelo sistema? Vamos transformar estudo publicado em boletim epidemiológico? Vamos procurar o Ministério? Vamos ser atores dessa mudança? É isso, é assim que a gente faz um Programa Nacional de Resistência, não é de outro jeito. Como a gente nunca faz nada sozinho, aqui está a rede Vigiran, né? Aqui está a coordenadora da rede, deixa eu voltar atrás, professora Ana Paula Seff, aqui está a equipe do Ministério, professor Filoneto, Arnaldo João e esse que vos fala. E aqui o orgulho da minha vida, né? Eu tinha que apresentar, vieram me prestigiar, uma parte deles aqui. Olha que beleza, né? Que gratidão eu poder compartilhar o meu momento aqui na Terra com esse grupo querido de pós-graduandos e coordenadores do grupo. Alguns estão aqui, estou vendo a carinha deles aqui, se quiserem se levantar para que vejam. Nada disso é feito sozinho, tá? Nada disso é feito sozinho, tudo isso é feito em grupo. E eu sou muito grato a vocês, meu grupo. Obrigado.